Se a depressão também pode ser tratada no espiritual, ela não só pode, como ela deve ser tratada no espiritual. Porque muitas vezes as pessoas nem sabem que elas estão com depressão, certo? Então eu vou trazer aqui umas identificações, porque às vezes a pessoa se acostumou tanto a não sorrir, a não ser feliz, a reclamar de tudo, porque ela foi criada nesse âmbito familiar, com pessoas, relacionamentos, né, casamentos, só sempre mais o mesmo, porque nós temos um quanto de energia para viver a nossa vida, certo? E o que acontece? A gente começa a se preocupar com outras pessoas, ou a gente até mesmo adquire os padrões dessas pessoas, sabe? Então a gente vê o comportamento delas e a gente acredita que a vida é só aquilo. Então a depressão, ela vem muito disso. Mas por que ela pode e deve ser tratada no espiritual, na energia? Porque tudo é um campo de energia, né? Então o nosso padrão vibratório sintonizou a gente com essas pessoas, com essas situações, com essas tristezas, né? Que é uma dor da alma. Então a depressão não só pode, como deve ser tratada na energia. Porque cuidar da energia, cuidar do espiritual é como tomar um banho, né? A gente precisa olhar para isso com a seriedade que isso tem. E não é algo, eu só quero escolher. Tem que ter coragem para viver a nossa vida, certo? E o que acontece? A gente começa a se preocupar com outras pessoas, ou a gente até mesmo adquire os padrões dessas pessoas, sabe? Então a gente vê o comportamento delas e a gente acredita que a vida é só aquilo. Então a depressão, ela vem muito disso. Mas por que ela pode e deve ser tratada no espiritual, na energia? Porque tudo é um campo de energia, né? Então o nosso padrão vibratório sintonizou a gente com essas pessoas, com essas situações, com essas tristezas, né? Que é uma dor da alma. Então a depressão não só pode, como deve ser tratada na energia. Porque cuidar da energia, cuidar do espiritual é como tomar um banho, né? A gente precisa olhar para isso com a seriedade que isso tem. E não é algo, eu só quero escolher. Tem que ter coragem.